Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos inaugurando um novo mês, o mês de novembro, e este será o mês no qual se concluirá o ano litúrgico A que nós estamos vivendo em 2023. Hoje é a solenidade de Todos os Santos. O dia mesmo certo foi dia 1º de novembro, que caiu na quarta-feira passada. Mas a Igreja do Brasil, a Igreja Católica, quando a festa de Todos os Santos cai no meio da semana, ela é colocada para ser celebrada no domingo seguinte, como acontece desta vez. Então hoje é a solenidade de Todos os Santos, no 31º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. E o tema que eu escolhi para a liturgia de hoje é o seguinte: bem-aventurados os que lutam pelo reino de Deus. Muito bem. A nova relação de amor entre Deus e seu povo precisa de uma nova aliança. É o que Mateus nos apresenta em seu Evangelho, no capítulo 5, com as bem-aventuranças de Jesus, que é o que nós vamos ler hoje. O Evangelho apresenta Jesus colocado sobre o monte. Atenção a esse artigo definido o. Ele indica que não se trata de uma montanha qualquer, mas uma montanha já conhecida. Ele quer apresentar o Monte Sinai, onde Moisés recebeu de Deus a aliança com o povo de Israel. Pois bem, agora Jesus não recebe a aliança de Deus, mas ele, que é Deus, e o evangelista o apresenta como Deus conosco, propõe uma nova aliança com o povo. Moisés, o servo do Senhor, impôs uma aliança entre os servos e seu Senhor, baseada na obediência. Jesus, que não é servo do Senhor, mas filho de Deus, propõe uma aliança entre os filhos e o Pai, baseada na aceitação e na prática do seu amor. Bem diferente, né? Então Jesus abre a boca e lista as bem-aventuranças. O evangelista teve um cuidado especial com esse texto, tanto no número de bem-aventuranças, que são 8, e por que 8? Ora, Jesus ressuscitou no primeiro dia depois da semana, ou seja, no 8º dia. Esse número 8, no cristianismo primitivo, sempre indicou a vida capaz de vencer a morte. O número 8 era o número da ressurreição. Em seguida, o evangelista, que tem em mente o decálogo de Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 20, de 2 a 17, e também em Deuteronômio, capítulo 5, de 6 a 21, apresenta a alternativa das bem-aventuranças. Enquanto a acolhida e prática do decálogo garantia vida longa nesta terra, a acolhida e prática das bem-aventuranças de Jesus garante uma vida tão forte, tão poderosa, que não será interrompida nem pela morte. Mas não é só isso. O evangelista chega a calcular com quantas palavras, de acordo com o estilo literário da época, compor sua escrita. Bem, ele utiliza 72 palavras em todas as bem-aventuranças. E por que 72? Porque, de acordo com o livro Gênesis, era 72 o número de nações pagãs conhecidas naquela época. Enquanto o decálogo era exclusivo do povo de Israel, as bem-aventuranças de Jesus são para toda a humanidade. O decálogo se abria com a afirmação, a reivindicação de Deus como único Senhor de seu povo, razão pela qual a primeira das bem-aventuranças não é igual às outras. Tem o verbo no tempo presente. É a escolha do Pai como único Deus. O decálogo prossegue com 3 mandamentos. Esses 3 primeiros mandamentos do decálogo são exclusivos do povo de Israel. E eram as obrigações absolutas que esse povo tinha para com o seu Deus, Yahvé. Nas bem-aventuranças não há obrigações para com Deus, porque Jesus já é o Deus conosco, o Deus presente no mundo. Deus se fez homem e deve-se ir com ele e como ele em direção à humanidade. Assim são elencadas em primeiro lugar situações de sofrimento humano nas bem-aventuranças. Sofrimento humano, com possibilidade de solução e ajuda de Deus e de seu povo. O decálogo continuava com 7 mandamentos para com os homens. Os primeiros 3 para com Deus, aos 7 em diante para com os homens. No entanto, nas bem-aventuranças não há esses deveres para com os homens, já que foram expressos, mas a ação de Deus na comunidade que acolhe as bem-aventuranças.
Então, acolhendo as bem-aventuranças, será um florescimento de diferentes atitudes que surgirão não como qualidades de alguém, mas como atitudes reconhecíveis por parte daqueles que, acolhendo as bem-aventuranças, serão, por sua vez, misericordiosos, como o Pai é misericordioso, serão puros de coração, serão construtores da paz. E, por fim, a última bem-aventurança, que tem o verbo também no tempo presente, como a primeira, nos revela o acolhimento e a fidelidade às bem-aventuranças, dizendo que isso não vai levar a aplausos do povo, não, mas a perseguição. Observar as bem-aventuranças levará a pessoa a ser perseguida. Mas, assim como a escolha da primeira bem-aventurança, a da pobreza, que é a decisão de compartilhar com alegria e liberdade com os outros, não tem efeitos negativos, porque Deus cuida dessas pessoas, desses que optam pela pobreza. Assim também a última bem-aventurança, a da perseguição, é atenuada pelo fato de que Deus cuida dos perseguidos. A bem-aventurança inicial está ligada ao último dos mandamentos. Qual foi o último dos mandamentos? Não desejar as coisas dos outros. Ora, a primeira felicidade elencada nas bem-aventuranças é querer que os outros tenham as mesmas coisas que você. Esse é o sentido da pobreza. Querer que as pessoas tenham o mesmo que você. Essa é a novidade do reino que Jesus veio propor. Comecemos então, queridos irmãos e irmãs, a ler o texto das bem-aventuranças que está em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12a. Comecemos com os 2 primeiros versículos, que você já vai ver aí na sua tela. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Ora, vendo as multidões, Jesus não se distancia, não se afasta, mas quer ativá-las. De onde? Sobre a montanha. Então Jesus, através do anúncio dessas bem-aventuranças, quer levar as multidões e cada pessoa a alcançar a condição divina. Então é um convite válido para sempre. Ele sentou-se em uma atitude de mestre, é o mestre que senta para falar, né? Vejamos agora o versículo 3 de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira das bem-aventuranças é a mais importante de todas, porque é a chave para a existência de todas as outras bem-aventuranças. E Jesus começa proclamando, bem-aventurados ou felizes. Qual é o significado desta expressão? É uma felicidade tão grande que foi considerada inatingível nesta terra. Naquela época, naquela cultura, os bem-aventurados eram os deuses, que gozavam de privilégios não concedidos aos humanos. Mas, para compreender as bem-aventuranças, esta aclamação de Jesus, bem-aventurados, deve ser sempre colocada depois das situações ou das indicações que ele apresenta. Os primeiros bem-aventurados são os pobres no espírito. Deve-se dizer imediatamente que Jesus nunca proclama os pobres bem-aventurados. Os pobres são infelizes. Por isso é dever da comunidade cristã retirá-los de sua situação infeliz, que é essa pobreza. Jesus não pede aos seus discípulos que se juntem aos muitos demasiados pobres que a sociedade produz, mas que se comprometam a eliminar as causas da sua pobreza. Esse é o pedido de Cristo. Jesus proclama, bem-aventurados os pobres no espírito, ou de espírito. A partícula grega to, que está no original, pode ser traduzida de 3 maneiras. Vamos ver qual pode ser o significado. A primeira maneira de traduzir to é pobres de espírito, ou seja, os que carecem de espírito, os idiotas. Mas não é possível que Jesus proclame a estupidez como a maior aspiração do ser humano, por isso a descartamos. Segunda possibilidade de traduzir esse to, pode ser pobre em espírito, não de, como na primeira vez, mas agora em. Ou seja, uma pessoa que, apesar de possuir bens, está espiritualmente desvinculada deles. E, coincidentemente, essa foi justamente a explicação apresentada pela igreja. Mas Jesus não pede uma pobreza espiritual, atenção, mas pede pobreza imediata. Quando encontra ou colide com o rico durante o seu evangelho,
não lhe pedirá para se desapegar espiritualmente de suas riquezas, mas pedirá um desapego imediato e real. Confira lá em Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 26. Então vamos para a terceira possibilidade, que é traduzir pobres para o Espírito. É uma tradução que não se vê. Para o Espírito, ou seja, não aqueles que a sociedade empobreceu, mas aqueles que livremente, voluntariamente, pelo Espírito, por essa força interior que eles têm dentro de si, optam por entrar nessa condição. O que não significa, como dissemos, aumentar os muitos demasiados pobres que a sociedade produz, mas significa diminuir seu padrão de vida, seu nível de vida, para permitir que aqueles que o têm muito abaixo o elevem um pouco. Estes são os pobres no espírito. São aqueles que aceitam partilhar generosamente o que são e o que têm. Os pobres para o Espírito, no Espírito, aqueles que fazem esta escolha, Jesus os proclama bem-aventurados, pois deles é, e o verbo está no presente, pois deles é, de Jesus. Não é uma promessa para o futuro, mas uma possibilidade imediata, aqui, no tempo presente. Infelizmente, no passado, esse reino dos céus criou muita confusão, porque foi entendido como um reino nos céus, um reino para depois da morte, como se fosse a vida após a morte. E de fato foi dito aos pobres que eles eram abençoados, porque iriam para o céu. Nada disso, nada disso. Mateus é o único evangelista que usa essa expressão, reino dos céus, enquanto todos os outros usam a expressão reino de Deus. Essa é a expressão correta. Jesus já havia anunciado o necessário convite à conversão, porque o reino de Deus está próximo, como ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 17. Com a aceitação das bem-aventuranças, o reino de Deus torna-se uma realidade. Mas o que significa este reino dos céus, ou o reino de Deus? Significa que Deus governa os seus. E como Deus governa seu povo? Não emitindo leis externas ao homem que ele deve obedecer, mas Deus governa comunicando aos seres humanos sua própria capacidade de amar. Então Jesus diz, aqueles que livremente, voluntariamente escolhem isso, são bem-aventurados, porque a partir do exato momento em que fazem essa escolha, acolhem essa bem-aventurança, permitem que Deus se manifeste como Pai em sua existência. Vamos continuar agora, lendo os versículos de 4 a 6 do capítulo 5 de Mateus, que dizem, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, todas as outras bem-aventuranças seguem em séries de 3. As 3 primeiras, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, dizem respeito aos sofrimentos da humanidade, que uma comunidade cristã, pois as bem-aventuranças não são para um indivíduo, são para uma comunidade, é chamada a libertar desses sofrimentos. A comunidade cristã é chamada a isso. Prossigamos agora lendo o restante das bem-aventuranças, versículos de 7 a 12a. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As outras 3 bem-aventuranças, misericordiosos, puros no coração e promotores da paz, são os efeitos, o florescimento do amor no interior dos indivíduos e da comunidade, em consequência de acolher estas bem-aventuranças. Veja só. Bom, após essa reflexão belíssima que Frei Alberto Maggi nos proporcionou, agora eu proponho a minha meditação e reflexão pessoal. E começo com um famoso pensamento de Santo Agostinho, que viveu no século IV e V
depois de Cristo e foi doutor da igreja, teólogo, bispo, filósofo, um homem impressionante. Diz Santo Agostinho: não andes averiguando quanto tens, mas o que tu és. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. E é justamente isso que nos propõe a primeira bem-aventurança, né? Você querer que todos tenham como você. Hoje, tomarei a liberdade de reproduzir aqui, ipsis literis, ao pé da letra, a profética e clara interpretação que o teólogo espanhol José María Castillo oferece para essa passagem do Santo Evangelho. Sua argumentação é tão lógica e profunda que seria uma pena desfigurá-la. Então eu passo a reproduzir agora, ipsis literis, literalmente, o que José María Castillo comenta sobre as bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: a primeira impressão que se tem ao ler as bem-aventuranças é uma impressão desconcertante, porque se trata de um texto contraditório e contracultural, em que cultura se pode afirmar que os felizes são todos os desgraçados deste mundo. É verdade que Jesus disse as bem-aventuranças pensando em sua comunidade de discípulos e, portanto, dirigindo-se a esta comunidade. Porém, quando se lê os evangelhos até o final, nos encontramos com a inesperada surpresa de constatar que, no juízo último e definitivo de Deus sobre a história, as nações e os seres humanos, encontramos a chave da mensagem que contém as bem-aventuranças. Exato. E essa chave nos diz que Deus se identifica com todo aquele que sofre. Isso mesmo, Deus se identifica com toda pessoa sofredora. O que encontra a dor e o desamparo, o que realmente encontra é Deus. Nisso consiste a mensagem mais profunda das bem-aventuranças. Um grupo que se rege e organiza sua vida a partir do que viveu e disse Jesus é um espaço humano no qual se produzem fatos incríveis. Por exemplo, os pobres deixam de ser uns desgraçados e se sentem felizes. Os que sofrem e choram encontram o remédio para seus males. Os perseguidos e caluniados se dão conta que o ódio e a maldade dos outros não lhes causam dano e que vale a pena passar por cima de tudo isso, porque a alegria que se vive na comunidade dos discípulos vale mais do que qualquer outra coisa. Se, efetivamente, as bem-aventuranças expressam os frutos que se produzem em uma comunidade de pessoas que creem em Jesus e o seguem, então deve-se chegar à conclusão de que Jesus não pensou, nem poderia pensar, que sua mensagem poderia e teria que abarcar toda a sociedade. Porque é absurdo pensar que toda a sociedade pensará assim e viverá assim. Para isso seria necessário modificar a condição do ser humano. O cristianismo e a igreja preferiram a extensão, o tamanho, ao custo da autenticidade. Estamos falando de mais de 1 bilhão de cristãos no mundo. Estamos chegando quase a 2 bilhões. Mas realmente somos tantos assim? Os pobres cristãos são felizes? E os que sofrem e choram também são felizes? O que fizemos com o Evangelho de Jesus? Mero falatório vazio de conteúdo? Se nos atermos ao nosso comportamento? A coisa mais urgente agora e sempre é que a igreja creia no Evangelho e viva de acordo com ele. Essa é a primeira e principal coisa. Muito bem. Essas são as palavras muito felizes e proféticas de José María Castillo. E agora, eu convido você a fazer essa oração que conclui a meditação desse evangelho belíssimo da solenidade de Todos os Santos. O texto vai começar a aparecer para você, você pode rezar comigo. Senhor Jesus, Tu nos mostras o caminho das bem-aventuranças para alcançar aquela felicidade que é plenitude de vida e, portanto, santidade. Todos nós somos chamados à santidade, mas o tesouro dos santos é somente Deus. Tua palavra, ó Senhor, chama de santos todos aqueles que no batismo foram escolhidos por Teu amor de Pai para serem conformes a Cristo. Faze, ó Senhor, que por Tua graça
saibamos realizar esta conformidade com Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus santos que colocaste em nosso caminho como manifestação de teu amor. Pedimos teu perdão se desfiguramos teu rosto e negamos nosso chamado para sermos santos. Amém. Que todos vocês sejam muito felizes neste final de semana, muito abençoados neste domingo de Todos os Santos. Fiquem em paz e eu conto com vocês, todos aqui novamente, no próximo final de semana, na TV Canal 10 Fernando Alves. Muito obrigado a vocês.